Oi, galera, tudo bem? A gente vai ver hoje o movimento circular. Então, eu vou tentar dar uma explicação para vocês bem ampla, não entrando muito em detalhes, tá? A gente vai ver um pouquinho de cada coisa no movimento circular para que vocês tenham uma noção, possam consultar esse vídeo depois para estudar e tal, posteriormente também. Então, eu vou falar um pouquinho de cada conceito do movimento circular, ok? Vamos começar entendendo, né, o que que é o movimento circular, obviamente. Então, a gente estava acostumado com o movimento retilíneo, né, que era um corpo se movendo, como o próprio nome diz, em linha reta. Então, se a gente pegar um corpozinho aqui, a gente vai ter uma trajetória retilínea, com uma velocidade que pode ser constante ou variável, o que for, mas a gente vai ter uma trajetória retilínea, então a gente determina essa velocidade pegando a distância que ele percorre, o deslocamento, né, como é retilíneo, a gente já viu também que a gente pode, quando é um movimento numa direção, no sentido só, a gente pode falar que distância e deslocamento é a mesma coisa. Mas aqui a gente pega a velocidade é igual à distância, velocidade escalar, né, velocidade que não tem grandeza, que não tem caráter vetorial, então é a distância dividida pelo tempo, certo? Se a distância for medida em metros e o tempo for em segundos, a gente vai ter a unidade da velocidade que é em metros por segundo. Ok. Só que alguns movimentos não são retilíneos. Por exemplo, o movimento da Lua em torno da Terra, o movimento da Terra em torno do Sol. A gente sabe que esses movimentos são elípticos, né? São círculos meio achatados, mas a gente pode aproximar esses movimentos de um movimento circular. Então, por exemplo, se eu penso aqui na Terra e eu penso na Lua, a Lua faz um movimento circular em torno da Terra, né? Basicamente, esse movimento é circular e ela demora 28 dias para dar uma volta em torno da Terra. Ó, ficou parecendo com o símbolo do Dr. Manhattan, né? Quem entendeu a referência. Né? Então, a Lua ela se move em torno da Terra e se a gente fosse calcular qual a velocidade escalar da Lua, a gente teria que pegar a distância percorrida por ela em algum momento. Por exemplo, vamos supor que a Lua veio daquele ponto, desse ponto onde ela está, até aqui. Então, a gente teria que pegar, né, aqui, ó, a posição inicial da Lua. Opa, pega um aqui. A posição inicial da Lua, a posição final da Lua. Calcular qual foi a distância percorrida por ela e dividir pelo tempo que ela gastou. Dá para fazer tranquilamente. Tá? Então, assim, só é a distância por tempo em metros por segundo. Só que como esse movimento ele tem uma trajetória circular, para eu calcular essa distância, eu teria que abusar da geometria. Eu teria que pegar o comprimento do arco todo e dividir pelo ângulo. Para quem não lembra aí da geometria, né? Como que eu calculo o comprimento de um arco? Eu pego a distância total, que seria 2πr, aqui está o raio, né, da trajetória da Lua, porque a Lua faz uma trajetória circular, então ela tem um certo raio de trajetória. Eu faria 2πr, que é a distância total, e dividiria pelo ângulo. Então, vamos supor que ela andou 30 graus. Né? Então, eu faço 2πr e divido por 30. Né? Aí, vou fazer uma regrinha de 3, né? 2πr é para 360. Vamos fazer aqui como se fosse a regrinha de 3, para ficar mais fácil. Assim, eu faria 2πr é quando for 360 graus. Quando for θ, é x. Aí você descobre a distância total. Tá? Então não é só dividir por θ, não. Tem que multiplicar por 360 também. Esqueci disso. Não, Lucas. Paralaxe é outra coisa. Tá? Paralaxe é a comparação da posição que a estrela está
que você está observando ela, comparada à posição que ela está de verdade, por causa da refração da luz na atmosfera, tá? Isso é outra coisa. Então, olha só. Tá difícil hoje a voz. Se eu quiser calcular essa distância, olha a dificuldade que eu vou ter. A distância D, vou chamar de X, não, a distância D, né? A distância D, ela vai ser 2πr vezes θ dividido por 360. Olha que θ em graus, tá? Que dificuldade a gente tem para calcular essa distância, dividir pelo tempo e tal. É mais fácil, eu posso fazer isso se eu quiser, tranquilamente. Mas é mais fácil eu começar a trabalhar com uma noção não de em metros por segundo agora. É melhor eu trabalhar com uma noção de quantos graus, por exemplo, a Lua percorreu em um certo período de tempo. Né? Então, em vez de eu falar em velocidade linear, que é essa velocidade em linha reta, velocidade escalar, tangencial também, linear, a gente vai falar em uma velocidade w. Na verdade, gente, essa letra grega aqui, ela chama ômega. Só que a gente acaba desenhando w. O ômega seria isso aqui, ó. Aí a gente acaba, como é do nosso alfabeto, puxando mais uma perninha, né? Aí a gente pode chamar de w, pode chamar de ômega, o que vocês quiserem, tá? Mas o que interessa é que enquanto a velocidade linear é distância em metros por tempo, metros por segundo, a velocidade angular vai ser a variação do ângulo. Quanto de ângulo ele andou? Por tempo. Tá? Se fosse em graus por segundo, seria muito tranquilo, né? Porque graus a gente entende, a gente dá conta do recado o tempo todo. Então vamos supor, tá, que um objeto está fazendo um movimento circular, não a Lua, porque a Lua demora muito para dar uma volta em torno da Terra. Imagina que é um objeto qualquer dando uma volta. E ele dá essa volta, ele anda 30 graus em 10 segundos. Então a gente poderia falar que a velocidade desse cara é 3 graus por segundo. É uma velocidade angular, tá vendo? 30 graus em 10 segundos, 3 graus por segundo, não tem problema nenhum. Só que o nosso amigo Sistema Internacional, ele fala que ângulo tem que ser medido em radiano. Ângulo não é em graus. Então, se eu fosse fazer essa conta, eu teria que lembrar da aula do professor de geometria e lembrar que 1π radiano equivale a 180 graus. Então, por exemplo, 30 graus. 30 graus é 1/6 de 180. Então, essa velocidade angular, em vez de ser 30 graus por segundo, lembra, ó, 30 graus é 180 dividido por 6. Então, seria π sobre 6, que é a mesma coisa que 30 graus, dividido por 10. Então, seria π sobre 60 radianos por segundo. É por isso que os alunos têm uma certa dificuldade em trabalhar com a velocidade angular. Por quê? Porque ela traz essa noção de radiano, né? essa unidade de medida, que é pouco usual para a gente. Mas é só você fazer uma regrinha de 3 ou fazer igual eu imaginei, né? Olha como é que, igual eu falei. Partindo do pressuposto que 1π radiano é igual a 180 graus, se você dividir esse lado por 2, ou seja, 90 graus, é igual a π sobre 2 radiano. Se você divide o 90 por 2, dá 45 graus, que vai virar π sobre 4, porque π sobre 2 dividido por 2 é π sobre 4. Se você divide o 90, olha só, 90, vou colocar aqui, né? Aqui eu dividi por 2. Aqui eu dividi por 2. Agora, se eu pegar o 180 e dividir esse 180 por 6, o que eu vou obter? 30 graus. Quanto que é π sobre 6 radianos? Olha só, mesma coisa, tá vendo? Se eu escolher pegar o 30 e dividir o 30 por 3,
Vai sair 10, não vai? 10 graus. Se eu dividir isso aqui por 3, fica π sobre 18 radianos. E assim por diante. Você pode ir brincando com essas proporções, tá bom? É regra de 3, Isa. Regra de 3. É proporção direta, né? Proporção linear. Tá? Então você faz assim, ó. Vamos supor que você quer descobrir quantos radianos tem um certo grau que você escolher. Por exemplo, 60, que não está aqui na minha tabela. Você coloca assim, 1 π radiano é igual a 180. X é igual a 60. Multiplica cruzado, vai dar 180x igual a 60π. Passa o 180 para cá, dividindo, vai dar x igual a 60π sobre 180. Então, x é igual a π sobre 3. Porque você pode dividir, né? O 60 por 60 dá 1. 180 por 60 é 3. Então, fica π sobre 3 radianos. Tá? Então, a conversão é simples. Sem segredos, né? Tranquilo? Então, vamos pegar aqui, ó. Vamos fazer um exemplozinho. Vamos colocar aqui uma trajetória circular. E vamos fingir que a gente tem uma pedra. E essa pedra está presa a um barbante, tá? Sempre o exemplo mais fácil que a gente vai pegar é isso aqui, ó. Então, você está segurando essa pedra. Aqui. E você está girando ela. A velocidade angular, ela é uma grandeza escalar. Mas você tem que indicar para onde que você está girando. Então, o computador travou. Alô? Não, acho que foi só minha pranchetinha que travou. Peraí. Vou desligar e ligar ela. Foi só a pranchetinha. Então, olha só, essa pedrinha está girando para cá. Essa é a velocidade angular dela, ok? Vamos supor que eu queira medir até esse ponto aqui, ó. Tá? Se eu quiser calcular a velocidade linear, eu teria que pegar essa distância toda. Se eu quisesse calcular a velocidade angular, bastaria eu pegar esse ângulo e dividir pelo tempo, né? Aqui seria a posição inicial dela, aqui a posição final, e para ela vir desse ponto até esse ponto, daqui até aqui, nossa senhora, demorou um certo ΔT, ok? Como que a gente representa a velocidade linear? Essa velocidade linear ela é vetorial, tá? Então você tem que desenhar um vetorzinho para ela. Você desenha assim, ó. Você coloca um vetor e esse vetor ele é sempre tangente à trajetória circular do objeto. Então, por exemplo, se ele estiver aqui, ela vai estar tangenciando. Reta tangente é aquela reta que só toca o círculo em um ponto, né? Tá? Então, se esse objeto tivesse, por exemplo, aqui, ó. Imagina que ele tivesse aqui agora. A velocidade dele, linear, ela estaria tangenciando a trajetória para cá. Ó. Vou pegar a linha em vez de pegar essa aqui para cá. Então, sempre tangenciando a trajetória. Essa é a nossa velocidade linear, que é vetorial. Então, a gente tem que colocar a setinha em cima do V. Né? Ok? A gente viu durante as aulas de leis de Newton que se não tiver algo para fazer o corpo fazer uma curva, a tendência desse corpo é manter um movimento retilíneo uniforme. Então, se eu não tivesse com a pedrinha presa a esse barbante, a tendência seria que a pedrinha mantivesse um movimento retilíneo uniforme. Essa é a tendência. O que que faz a pedrinha não continuar em movimento retilíneo uniforme? É o barbante. Ou seja, ele faz uma força que altera a direção e o sentido dessa velocidade. Todo movimento circular, todo, sem exceção,
está sujeito a uma força. Eu citei ela na aula passada, alguém fez uma pergunta sobre. Está sujeito a uma força chamada força centrípeta. Chama centrípeta porque ela aponta para o centro da trajetória. Tá? Ela procura o centro da trajetória. Sempre vai apontar para o centro. Ela sempre vai fazer um ângulo de 90 graus com a velocidade. Então, ó, a velocidade linear, ela é tangente à trajetória. A força centrípeta, ela é radial. O que é isso? Ela está sempre em cima de um raio do círculo. Se eu tenho uma grandeza que é tangente à trajetória e outra grandeza que é radial, essas duas grandezas sempre vão ser perpendiculares entre si. Tá? Então, entre a força centrípeta, esse símbolozinho aqui é de perpendicular, tá? A velocidade e a força centrípeta sempre vão ser perpendiculares. Tá? Essa força centrípeta, ela só altera a direção e o sentido da velocidade. Ela não muda o módulo da velocidade. Ok? Então, eu tenho a velocidade angular, que não é uma grandeza vetorial, ela só, se eu coloco uma setinha curva assim para indicar para onde está girando, você nem precisa colocar, porque se você tiver velocidade linear, você já sabe que ele vai estar girando, nesse caso, no meu exemplo, no sentido horário do movimento. A velocidade linear, ela é tangente à trajetória. A força centrípeta é radial, aponta para o centro, e por isso as duas são perpendiculares. Então, todo movimento circular tem velocidade linear, que é v, velocidade angular, que é ômega ou w, chame como você quiser, e a força centrípeta. Se essa força centrípeta ela desaparece em algum momento, a tendência do corpo é manter a velocidade linear, um movimento retilíneo uniforme, porque ele vai se tornar um corpo livre, né? E aí a gente vai ter uma velocidade, um movimento retilíneo uniforme, uma velocidade constante em módulo, direção e sentido. Certo? Essas são as características básicas do movimento circular. Beleza? Então vamos ver como que a gente calcula cada uma. Vamos considerar que um corpo está fazendo um movimento circular e ele está dando uma volta completa. Eu acho que isso é pleonasmo, tá? Porque se é uma volta, ela é completa. O Lucas fala assim, perguntando para mim. Órbita é o equilíbrio entre a força centrípeta e cair para o centro? É, Lucas. A órbita, ela acontece, um corpo orbita outro, quando a força centrípeta, ela faz o papel, a força gravitacional faz o papel de força centrípeta. Ela tem um valor exato para que o corpo permaneça sempre na mesma trajetória. Isa, a Isa perguntou assim, uma pergunta muito boa. Túlio, se soltar a bolinha, ela vai para o centro por causa da força centrípeta? Não, Isa. Igual eu falei aqui. Ó. Se por um acaso você solta a bolinha, a força centrípeta deixa de existir. Porque quem está fazendo a força centrípeta aqui no caso, isso é até interessante de você ter lembrado que eu esqueci de falar. Essa força centrípeta, ela aparece em diferentes casos. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Ó. Antes da gente entrar na conta, eu vou dar alguns exemplos de força centrípeta. Tá? Por exemplo, nesse movimento que eu prendi uma pedra, uma bolinha num barbante, a força centrípeta, ela é a força centrípeta aqui, ela é a tensão no barbante, porque o barbante está tensionado, é um fio e tal. Então a força centrípeta ela não é uma força em si, é um comportamento. Então quem está fazendo papel de força centrípeta aqui? É a tensão no barbante, certo? Quem está fazendo o papel de força centrípeta quando a Lua está orbitando a Terra? Vamos desenhar até a força centrípeta aqui, ó. A Lua está orbitando a Terra, tem uma força centrípeta
atuando sobre a Lua? Nesse caso, a força centrípeta é a força gravitacional. Então, todo movimento circular tem uma força que faz papel de força centrípeta. Tá? Então, por exemplo, no movimento orbital é a força gravitacional. No movimento que eu criei aqui, que é a bolinha presa ao barbante, é a tensão no barbante. Imagina que você está numa estrada, tá? Você está aqui, ó, você está numa estrada fazendo uma curva. Seu carrinho está aqui no meio da curva, ó, esse aqui é seu carro. Imagine aí que isso aqui é um carro. Tá? Vou colocar as rodinhas dele aqui, ó. Para o seu carro fazer essa trajetória circular, ele tem que ter uma força centrípeta atuando sobre ele. Senão ele não faz a curva. Se não tiver força centrípeta, para onde que ele vai? Ele vai sair reto na curva. Sem atuação de força centrípeta, sempre a gente vai ter um movimento retilíneo uniforme. Ó, a velocidade do carro está aqui, tangenciando essa trajetória. Lembra que a velocidade é sempre tangente à trajetória. Por que ele consegue fazer a curva? Porque existe uma força centrípeta que é perpendicular à velocidade e aponta para o centro da trajetória. Quem que faz papel de força centrípeta quando o carro faz uma curva? É a força de atrito no pneu com o solo. Então, cada movimento circular tem uma força fazendo papel de força centrípeta naquele caso, certo? Então, a força centrípeta, quando ela deixa de existir, vamos supor que aqui a pista tivesse molhado, o carro aquaplanasse. Para quem nunca assistiu uma Fórmula 1, que o Galvão Bueno, quando está chovendo, explica 15 vezes o que é aquaplanar. Aquaplanar é quando o carro, em vez de ter contato com o asfalto, ele começa a ter contato com uma poça d'água, com a água. Aí o coeficiente de atrito diminui muito, o atrito é quase zero nesse caso. E aí o Galvão Bueno fala, aí o motorista passa a ser passageiro, porque ele não domina o carro mais. Se essa força centrípeta deixar de existir, a tendência do carro é continuar o movimento em linha reta. Então, toda vez que a força centrípeta deixa de existir, o carro continua em MRU. Então, vamos supor que por algum motivo, sei lá, a Terra parasse de atrair a Lua. Sei lá por quê. O que ia acontecer com a Lua? A Lua, que tem uma certa velocidade orbital, né? Ela continuaria o seu movimento em linha reta para sempre e escaparia da órbita da Terra. Tá? Mas não vai acontecer não, tá, gente? A Lua se afasta da Terra cerca de 2 centímetros por ano, então vai demorar bastante para ela ir embora. Alguém perguntou assim, que está no iPhone e não mudou o nome. Ô Abud, a velocidade angular só existe devido à força centrípeta? É, porque o movimento circular só existe devido à força centrípeta. Se não existisse força centrípeta, né, alguma força atuando como força centrípeta, a gente não teria movimento circular. Então vamos lá para os cálculos agora, tá? Ah, peraí que ele deve aparecer. A Isa perguntou aqui, então força centrífuga não existe? Não. Quando a gente está num referencial inercial, quando a gente está trabalhando com as leis de Newton e tal, a gente não trabalha com força centrífuga. Mas se você for fazer prova para tirar a sua CNH, você finge que existe, tá bom? O único lugar que a força centrífuga vai existir, no segundo grau, é quando você estiver fazendo prova para carteira de motorista. Espera aí que eu vou mutar meu microfone, tá passando um carro de som aqui agora. Ah, bacana, é uma propaganda para mandar o povo ficar em casa, gostei. Tá, então vamos colocar aqui, ó, para uma volta. Eu vou colocar uma volta completa para ficar mais didático, mas eu desconfio que uma volta completa é pleonasmo, tá bom? Quando o corpo faz uma volta, ele sai de um lugar e volta no mesmo lugar, lembra que a gente está trabalhando com um movimento circular, então esse movimento tem um raio R. Qual que é a distância que ele percorre quando uma volta inteira? Centrífuga só existe por Detran, Lucas, isso mesmo. Tá? Qual que é a distância que ele percorre? Ele percorre o perímetro de um círculo de raio R, então 2πr.
E qual que é o ângulo que ele percorre? 360 graus ou 2π radiano, certo? Quando a gente tem um movimento cíclico, por exemplo, um movimento circular é um movimento que se repete. A Lua em torno da Terra, a Terra em torno do Sol, são movimentos que se repetem. Então, para todo movimento cíclico, aquele movimento que se repete o tempo todo, o que a gente tem? O tempo para você conseguir fazer esse movimento, o tempo para você percorrer um ciclo, o tempo para você sair da posição inicial e voltar nela de novo, porque é um movimento circular, a gente chama de T maiúsculo, que é o período. Então, período, galera, é o tempo para você fazer um ciclo. Por exemplo, qual que é o período da Lua em torno da Terra? 28 dias, aproximadamente. Qual que é o período da Terra em torno do Sol? 365 dias e 6 horas. Tá bom? Por isso que a gente tem anos bissextos, né? Para não ficar defasado. Beleza, então período é uma grandeza do movimento cíclico. E a gente tem outra, chamada de frequência. Frequência é o contrário do período. Se o período é o tempo para você fazer um ciclo, a frequência ela é o número de ciclos em um segundo. Então, por exemplo, olha só, se eu tenho um período de um segundo, a minha frequência é 1 Hz. Tá? Então, o ciclo a gente vai medir em segundo e a frequência a gente vai medir em Hertz. 1 Hz significa que eu faço um ciclo por segundo. Se o meu período é de 2 segundos, significa que eu demoro 2 segundos para dar uma volta. Ou seja, eu vou dar meia volta por segundo. Minha frequência vai ser meio Hz. Vamos supor que o meu período seja de meio segundo. Em meio segundo, eu dou uma volta. Então, a cada segundo, eu vou dar 2 voltas. Certo? Eu vou falar disso, tá, Michel? Michel perguntou assim, RPM pode ser considerado como medida de frequência? Sim, também. Tá? Então, olha só. A frequência pode ser calculada como 1 sobre o período, ou você pode falar que o período é 1 dividido pela frequência. O sistema internacional pede para que a gente use o período em segundos e a frequência em hertz. Tá? Mas pode aparecer também uma certa unidade de frequência que é RPM, que não é a banda do Paulo Ricardo. Mas se bem que vocês são muito novos, vocês nem devem saber quem que é isso, né? Ah, que canta a introdução do Big Brother, você sabe. Tá? O que é RPM? É rotações ou revoluções por minuto. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho isso aqui, então, ó, rotações por minuto. Então, vamos supor que eu tenho uma frequência de 1 Hz, ou seja, um ciclo por segundo. Ao final de 1 minuto, eu vou ter feito 60 RPM. Então, você pode aqui fazer a regra de 3, sabendo que 1 Hz, ou seja, uma rotação por segundo, equivale a 60 RPMs. Tranquilo? 60 Paulo Ricardo cantando na sua cabeça. Beleza? Então, vamos lá. Se eu quiser dar uma volta completa, como que eu calcularia minha velocidade linear, então? Velocidade linear é distância por tempo. Então, como a distância numa volta completa é 2πr, e o tempo é um período, eu posso calcular a velocidade linear como 2πr sobre t, que é a mesma coisa que 2πrf, porque 1 sobre t é a mesma coisa que f, tá vendo? Eu vou colocar essas formulazinhas ali depois, tá?
Se eu quiser calcular a velocidade angular, eu preciso do ângulo no tempo. O ângulo é 2π. E o tempo é o período. E eu também posso escrever como 2πf, porque 1 sobre t é a mesma coisa que f. Ou seja, olha só. Eu vou reescrever aqui para vocês notarem. A velocidade linear, ela é 2πr sobre t, que é a mesma coisa que 2πrf. A velocidade angular é 2π sobre t, que é a mesma coisa que 2πf. Qual que é a diferença entre as duas? A diferença é só um r, tá vendo? Aqui eu multipliquei por r, aqui também, e aqui não tem r. Então, se você olhar para essas duas formas, por exemplo, aqui, ó, ômega ou w é a mesma coisa que 2π sobre t. Olha só, dentro da velocidade existe um ômega. Porque 2π sobre t é ômega. Então, se eu juntar essas, se eu substituir, né, 2π sobre t por ômega, eu chego na relação entre as duas velocidades. Que a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. Tá? Então, você vai colocar essa velocidade em metros por segundo, essa velocidade em radianos por segundo, e o raio você vai colocar em metros. Dessa equação, o que a gente pode inferir? Que a velocidade linear ela é diretamente proporcional ao raio. Como assim? Quer ver? Ó, eu vou colocar aqui uma simulaçãozinha para vocês. Estão vendo aí a minha tela? Olha que legal essa joaninha aqui se movendo. Ó. Se eu colocar aqui uma certa velocidade angular, a joaninha começa a se mover lá, tá vendo? Bom, vamos pausar. Olha só a velocidade linear e aqui está aparecendo uma aceleração centrípeta, né? Já vou falar disso também. Vamos entrar nas formas. Não. Espera aí. Eu quero colocar a joaninha mais longe. Aqui, ó. O que aconteceu? Dá para colocar dois copos. Vou colocar aqui. Olha só, o que aconteceu? Isso é um besouro? Deve ser, né? Com as velocidades lineares. Como o raio de rotação desse besouro é menor do que o raio de rotação da joaninha, tá? E a gente sabe que a velocidade é ômega r, a velocidade linear é diretamente proporcional ao raio. Então, ou seja, quando o raio aumenta, a velocidade linear também aumenta. Como a joaninha está mais distante, ela percorre uma distância maior do que o besouro, ela vai ter uma velocidade linear maior. Consequentemente, uma aceleração centrípeta maior. O que é isso, né? A gente tinha falado que todo corpo que está no movimento circular está sujeito a uma força que aponta para o centro. Não é isso? Essa força a gente chamou de força centrípeta. Olha só. Vamos falar que essa joaninha aqui tem uma massa m. A única força que atua nela aqui, a resultante, é a força centrípeta. Porque ela tem o peso, imagina a joaninha vista de lado aqui, ó. Isso aqui é a joaninha. Sobre ela atuam também o peso, que a gente viu aula passada o que é, e a normal. Se esse disco que está girando estiver na horizontal, peso e normal se anulam. Um é contrário ao outro, então normal e peso vão se anular. O que vai sobrar? Só a força centrípeta. Então força centrípeta pode ser a massa da joaninha vezes uma certa aceleração. Que bacana. Então existe uma aceleração, né,
apontando para o centro, junto com essa força centrípeta gera uma aceleração centrípeta, tá? E essa aceleração centrípeta, quando você quiser calcular, você pode calcular. Deixa eu trazer isso mais para cá. Essa aceleração centrípeta, quando você quiser calcular, você pode fazer velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio, ou velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Escolhe uma das duas, certo? Então, a força centrípeta é a massa da joaninha vezes a aceleração centrípeta, tá? Você pode, se você quiser escrever direto, a força centrípeta é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio, que a aceleração centrípeta vale isso, ou massa vezes ômega ao quadrado vezes o raio. Aqui é mais comum, já caiu até questão de Enem com isso aqui, tá, galera? É uma questão do trem, é uma questão dificílima na hora de fazer os cálculos. Agora uma pergunta. Qual é a velocidade angular da joaninha e do escaravelho, ou do besouro? É a mesma, não é? Porque eles estão presos no mesmo disco que está girando. Então, olha só. Eles têm a mesma velocidade angular. Eles completam uma volta ao mesmo tempo. Então, como eles estão presos no mesmo disco, eles estão em cima do mesmo disco, eles têm a mesma velocidade angular. A gente vai falar de transferência de movimento, esse tipo de coisa daqui a pouquinho, tá? Nossa senhora, o que eu fiz aqui, meu Deus do céu? Acho que eu aumentei muito, né, a velocidade angular. Vamos lá. Só para eu tirar o print depois, eu vou deixar assim para vocês. Tá bom? Vamos voltar lá para o quadro. Tá aqui o quadro. Então vamos colocar aqui as fórmulas todas. Velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é igual a v ao quadrado sobre o raio. Ou a aceleração centrípeta é ômega ao quadrado vezes o raio. Então essas são as equações para trabalhar com movimento circular uniforme. Ok? Vamos dar um exemplo aqui bem de boa. Deixa eu desenhar um negocinho aqui. Aqui, ó. Imagina que você tem aqui um relógio de ponteiro. Esse é o ponteiro dos minutos. E esse aqui é o ponteiro das horas. Ok? Vamos supor que o ponteiro dos minutos tem um comprimento, é um relógio bem grande, um comprimento de 30 centímetros. E esse ponteiro das horas tem um comprimento de 15 centímetros. Então, esse aqui, ó, é o ponteiro dos minutos. Eita. E esse aqui é o ponteiro das horas. Alguém fez uma pergunta, só um segundo que eu vou olhar. Isa, eu não vou demonstrar isso não, porque envolve uma demonstração de vetores. A Isa perguntou assim, Túlio, eu mosquei. Pode repetir o porquê da velocidade ser ao quadrado da aceleração? Envolve cálculo vetorial e tal, não vai demorar muito para a gente fazer essa demonstração e vamos focar mais na parte conceitual, tá bom? Mas depois, se você quiser no privado, você me manda mensagem que eu te mostro mais ou menos por quê, tá? Dica, lembra que quando a gente tem vetores, né, para você achar resultante, esse tipo de coisa, envolve o teorema de Pitágoras, né? Por isso que aparece o quadrado aí uma hora ou outra, tá bom? Vamos lá. Qual que é o período T, né? Período do ponteiro dos minutos. Qual que é o período do ponteiro dos minutos? Quanto tempo ele demora para dar uma volta
O ponteiro dos minutos dá uma volta a cada hora, então o período dele é de 60 minutos. Ou 3.600 segundos. Se eu quisesse calcular a frequência, eu não vou fazer essa conta, gente. Eu faria 1 sobre 3.600 Hz. Essa é a frequência do ponteiro dos minutos. Certo? Se eu fosse trabalhar com o ponteiro das horas, qual que seria o período dele? O ponteiro das horas ele dá uma volta a cada 12 horas. Então, o período dele é de 12 horas. Ou 12 vezes 3.600 segundos. Para quem não lembra, né? Uma hora são 60 minutos, cada minuto com 60 segundos. Por isso que dá 3.600 segundos. Tá bom? E qual que seria a frequência do ponteiro das horas? A frequência do ponteiro das horas é 1 sobre 12 vezes 3.600. Também não vamos fazer essa conta, só para entender como é que funciona. Tá? A frequência é sempre o inverso do período e vice-versa. Se eu quisesse calcular a velocidade linear aqui, ó, da extremidade do ponteiro dos minutos, como que eu faria? Quanto que vale essa velocidade aqui, ó, linear? Lembra, isso aqui é o ponteiro. Eu calculando aqui, ó, da pontinha dele. Eu pegaria velocidade linear é 2πr f, ou 2πr sobre t, tanto faz. Seria 2π, o raio está em centímetros, né? 0,3 metros. 2πr vezes 0,3 vezes a frequência, que é 1 sobre 3.600. Aí isso daria um certo valor em metros por segundo. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: se eu pegar a velocidade na extremidade, vai dar um certo valor. Se eu pegar a velocidade na metade do caminho, então, olha só, aqui está exatamente na metade. Esse lá, isso aqui é igual a isso aqui, ó. Então está na metade, né? Se eu calcular a velocidade aqui e chamar ela de v, a velocidade na metade vai ser v sobre 2, que é exatamente a metade. Por quê? Porque ela é diretamente proporcional ao raio. Então, se o raio vai diminuindo, a velocidade linear diminui na mesma proporção. Se eu quiser calcular a velocidade angular, isso não depende do raio, porque a velocidade angular é 2π vezes a frequência, não precisa do raio. Então, em qualquer lugar do ponteiro dos minutos, eu vou ter a mesma velocidade angular, que era só pegar 2π e multiplicar pela frequência que está aqui. Ou seja, quanto mais distante eu estiver do centro de rotação, maior vai ser minha velocidade linear. Mas se eu estiver preso no mesmo lugar, tipo o ponteiro dos minutos, eu vou ter a mesma velocidade angular. Ok? Então agora eu vou mostrar para vocês um negocinho chamado transferência de movimento. Eu vou usar um sitezinho muito simples e muito didático para vocês verem. Olha que bacana, chama gearsketch.ch, é um site chinês. Tá? Olha, é só você desenhar um círculo e aparece uma engrenagem. Olha que legal. Se eu fizer uma setinha aqui, ó, em cima da engrenagem, ela começa a girar. Então dá para a gente até brincar em cima disso, ó. Vamos pegar aqui, ó. Como é que pausa? Ah, tem que clicar em cima da rodinha para pausar. Então aqui, clicou em cima da rodinha, pausou. Você pode movimentar ela, tá bom? Se você riscar assim, ela some. Então tem dois tipos de transferência de movimento. Uma transferência de movimento, que é quando as coisas estão em contato direto. Vou ligar uma engrenagem na outra e vou colocar uma para girar. Olha que legal. Se eu fizer uma engrenagem grandona e uma engrenagem pequenininha, vocês vão notar uma diferença
gritante na velocidade de rotação das duas. Pela velocidade de rotação dá para você acompanhar por essa setinha, tá vendo? Acompanhe a velocidade com que isso está girando e a velocidade com que isso está girando. Então é o seguinte, como elas estão em contato direto, através de dentes, elas vão ter a mesma velocidade linear. Se você fixar o seu olho aqui, ó, nesse ponto, não era isso que eu queria. Ó, vou colocar para girar e você vai olhar esse ponto aqui. Consegue notar que os dentes estão se movendo na mesma velocidade linear? O contato entre os dois tem que ser igual, tem que ter a mesma velocidade. Se não tiver a mesma velocidade, isso aqui quebra. Se um dente andar mais rápido que o outro, isso arrebenta. Então, quando eu tenho, vou chamar isso aqui de engrenagem A e essa aqui de engrenagem B. Quando eu tenho contato direto, por dentes e tal, as velocidades lineares são iguais. Mas a gente sabe que V é igual a ômega R. Então, se VA é igual a VB, eu posso falar que ômega A vezes RA igual a ômega B vezes RB. Qual é a conclusão que você tira disso? Quem tem o maior raio tem a menor velocidade angular, porque quando duas grandezas se multiplicam, elas são inversamente proporcionais. Então, ômega A é inversamente proporcional a RA. Olha só, como o raio da engrenagem A é maior, ela vai girar mais devagar. Como o raio da engrenagem B é menor, ela vai girar mais rápido. E isso, inclusive, é inversamente proporcional mesmo. Então, vamos supor que essa engrenagem aqui tenha um raio de 20 centímetros. E essa aqui tem um raio de 4 centímetros. Quantas vezes menor ele é? 5 vezes menor. Então, ele vai girar 5 vezes mais rápido. Tá? É uma proporção inversa. Se um raio é 5 vezes maior do que o outro, a engrenagemzinha menor vai girar 5 vezes mais rápido. Então, o que você tem que lembrar? Se fosse 3, giraria 3 vezes mais rápido e assim por diante. Você tem que lembrar que o menor gira mais rápido. Sempre. Certo? Agora vamos fazer uma coisa diferente aqui. Ó, eu vou fazer um sisteminha de engrenagem. E vou colocar uma para girar. Essa aqui vai ser o meu motor do sistema. Dá para notar aí o que está acontecendo? Dá para notar as velocidades de giro, né, que a gente já falou. Como é que funciona? Mas dá para notar que o sentido de rotação delas é diferente, né? No contato direto, eu tenho uma inversão de sentido de rotação, tá bom? Essa aqui está girando no sentido horário, essa aqui no sentido anti-horário e essa aqui no sentido horário de novo. Então, toda vez que eu tenho contato direto, eu tenho uma inversão do sentido de rotação. Certo? Bom, tem outra maneira de você transmitir rotação sem ter esse contato direto, né? É através de uma correia ou uma corrente. Olha que legal. Nesse sentido, nessa maneira de transmitir a rotação, a gente também tem a mesma velocidade linear.
É bem simples da gente ver também por quê, né? Porque se a velocidade linear da rodinha maior fosse maior ou menor do que a velocidade linear dessa rodinha, a corrente ia arrebentar. Acompanhe o movimento de uma bolinha dessa para vocês verem. Ela nunca muda a velocidade linear dela. Ela tem uma velocidade constante. Vamos acompanhando, ó. Sempre velocidade constante. Então, quando é o contato por corrente ou correia, tanto faz, a gente vai ter a mesma coisa. VA é igual a VB. Então, serve tudo que a gente falou antes, a gente fala agora também, com exceção de uma coisa. O sentido de rotação é o mesmo. Se essa aqui está no sentido anti-horário, essa aqui também vai estar no sentido anti-horário. Então, é igualzinho o que a gente estava falando antes. Porém, né, velocidade igual, então a gente vai ter velocidade angular inversamente proporcional à velocidade ao raio. Só que a diferença é que agora os sentidos de rotação são iguais. Então vamos brincar aqui, ó. Quer ver? Ó, eu vou fazer não sei se dá para fazer um pequenininho, esse é um petitinho. Ó, eu vou ligar esses dois externos aqui, vou colocar aqui, ó, por uma correia. Tudo que tiver ligado por uma correia vai ter a mesma velocidade linear e tudo que tiver ligado por dente também. Só que aqui o sentido de rotação, ó, essa aqui está girando, essa maior zona, está girando no sentido horário. Essa aqui também, ó, porque estão ligados por correia. Como essa aqui está em contato por dentes, o sentido de rotação é anti-horário, que é o inverso dessa aqui. E essa aqui também, ó, ela está girando no sentido anti-horário. Porém, todas elas têm a mesma velocidade linear. Se eu chamar essa aqui de A, essa aqui de B, essa aqui de C e essa aqui de D, VA igual a VB, que é igual a VC, velocidade linear, tá? Que é igual a VD. Porque se é contato por dente, mesma velocidade linear. Se é contato por correia, também. Ok? Bom, tem uma segunda maneira de transmitir rotação, que é o contato através de eixo. Eu vou mostrar aqui como é que funciona isso. Ó. Quer ver? Aqui, ó, só para relembrar, né? Velocidade linear, contato por correia, mesma velocidade angular, mesmo sentido de rotação. E as velocidades lineares são iguais, só que as angulares não. Uma é maior que a outra. Agora, o que é o contato através de eixo? É isso aqui, ó. É um eixo que liga os dois discos rodando. Ou isso aqui que eu representei, ó. Tá? Pode ser contato direto, né? Um em cima do outro, tá bom? Ou pode ser um eixo ligando os dois. Quando você liga os dois através de um eixo, eita. Quando você liga os dois através de um eixo, não tem como eles girarem em sentido contrário, né? Não tem, é impossível, porque o eixo ele vai girar tudo sempre no mesmo sentido. Então vamos colocar aqui. E também não tem como um girar mais rápido que o outro, senão o eixo quebra. Então, quando a gente tiver um contato através de eixo, o que a gente fala? Que a velocidade angular dos corpos são iguais. Isso vai fazer com que a velocidade linear deles seja diferente. Porque a velocidade linear não é proporcional ao raio. Então, se eu chamar isso aqui de VA, isso aqui tem que ser VB. Porque o raio da A é menor que o raio da B. Igual eu mostrei com a Joaninha.
certo? Então, quando a gente fala que o contato é por eixo, que as velocidades angulares são iguais, e a gente lembra que V é igual a ômega R, ou se a gente isolar, passar o R para o lado de cá, ó, a gente fica que V sobre R igual a ômega. Então, o que seria o ômega A? É VA sobre RA. O que seria ômega B? VB sobre RB. Substituindo aqui, ó, fica VA sobre RA igual a VB sobre RB. O que eu falo? O que eu tiro disso? Quem tiver o maior raio vai ter a maior velocidade linear. Lembrando, quando duas grandezas se dividem, elas são diretamente proporcionais. Tá bom? Então a gente tem que lembrar só que as velocidades lineares aí nesse caso vão ser diferentes e diretamente proporcionais ao raio. Olha um probleminha. Quer ver? Ó? Que parece difícil, mas não é. A relação entre as velocidades angulares de duas pessoas paradas em relação à Terra, uma sobre o Equador, uma está aqui, ó, a pessoazinha parada aqui sobre o Equador, e a outra sobre peraí, uma sobre o Equador e a outra no Polo Norte. Então a outra pessoa está aqui no Polo Norte, ó. E vamos colocar outra aqui também, ó, né, sobre o Trópico de Câncer, beleza? Qual que é a relação entre as velocidades angulares delas? Todas elas têm a mesma velocidade angular, porque todas elas estão presas no mesmo eixo de rotação da Terra. Concorda? Todas, vamos chamar essa aqui, ó. Essa é a A, essa é a B e essa é a pessoa, vamos supor que tem uma pessoa aqui em cima do Polo Norte, ó, girando. Todas elas vão ter a mesma velocidade angular. Então, qual que é a relação entre elas? Agora, se estivesse perguntando velocidade linear, não, né? Porque uma pessoa que está no Equador, ela está fazendo um movimento que tem um raio maior do que uma pessoa que está sobre o Trópico de Câncer e maior do que uma pessoa que está sobre o Equador. Ou seja, quem está sobre o Polo Norte, quem está sobre o Equador, possui uma velocidade linear maior do que quem está sobre o Trópico de Câncer. Então, ó, VA seria maior que VB, que seria maior do que VC. Certo? Porque a velocidade linear é diretamente proporcional ao raio. Tranquilo? Vocês têm alguma dúvida com relação a isso, galera? Perguntem. Estou esperando. E a gente vai fazer. Quer ver? Vou pegar aqui um exercício para a gente fazer do Enem, que é clássico. Vamos ver se a gente tem aqui rapidinho. Aí. Deixa eu ver aqui no chat, tem uma perguntinha. Explico, Henrique. Explico sim. Deixa eu ver, eu acho que eu não fechei ele não, peraí. Vamos lá. Ó, qual a relação entre as velocidades angulares de duas pessoas paradas em relação à Terra, uma sobre o Equador e a outra no Polo Norte? Quanto tempo a Terra demora para girar, Henrique? Cerca de 24 horas, né? O período de rotação da Terra é 24 horas. Se tiver uma pessoa aqui e uma pessoa aqui, alguma das duas vai dar uma volta antes da outra? Não, né? Porque a Terra gira
uniformemente. A Terra é um planeta rochoso. Isso não pode ser verdade. Eu não posso afirmar isso para Júpiter, para Saturno, para Urano e para Netuno, que são planetas gasosos. Tem partes de Saturno que giram mais rápidas que outras. Mas como a Terra é um planeta rochoso, todo mundo vai girar junto. Todo mundo que estiver em cima da Terra vai ter o mesmo período de rotação. Se a velocidade angular é 2π sobre o período, se todo mundo tem o mesmo período, todo mundo que está em cima da Terra vai ter a mesma velocidade angular. O que acontece quando eu divido números iguais? Eu acho 1. Isso. Então, assim, ó, a velocidade angular é a mesma, mas a linear é diferente. Por quê? Porque a velocidade linear, ela depende do raio. Agora, olha o raio de rotação da pessoa que está no ponto A e olha o raio de rotação da pessoa que está no ponto B. Quem está no equador tem o raio de rotação maior. Por isso, a velocidade da pessoa que está em A não é igual à velocidade que está em B. É maior, porque ela tem um raio de rotação maior. Entendeu agora? Tranquilo. Vamos pegar outro exercício aqui. Aqui, ó. A figura representa esquematicamente o sistema de transmissão de uma bicicleta convencional. A coroa A, aqui está a coroa, conecta-se à catraca B através de uma correia P. Por sua vez, é ligada à roda traseira R, girando com ela quando o ciclista está pedalando. Ok? Nessa situação, supondo que a bicicleta se move sem deslizar, as magnitudes ou os valores das velocidades angulares ômega A, ômega B e ômega R são tais que. Então vamos lá. Hoje estou apanhando aqui para o negocinho da canetinha. Ó, tá girando para cá, né? Tá mostrando. Ó. Tá girando para cá. Tá em contato direto, contato por correia com a B. Então, quando a gente sabe que tem contato por correia, as velocidades lineares são iguais. Ou seja, se as velocidades lineares são iguais, as angulares não são. E lembra o que a gente falou? Sempre o disco menor gira mais rápido. Então, quem é menor? B. Então, eu já sei que ômega B é maior que ômega A. A velocidade de rotação de B é maior que ômega A. Agora, esse disco B está conectado, está preso à roda. Toda vez que esse disco B der uma volta, a roda também vai dar uma volta. Eles estão presos através de um eixo. Se é preso através de eixo, ômega B é igual a ômega R. Então, ômega B é maior do que ômega A e, ao mesmo tempo, é igual a ômega R, letra A. Certo? Tranquilo? Alguma dúvida? Então, por hoje é só, pessoal. Se não tiver dúvida, a gente termina por aqui. Espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre o movimento circular. Alguém perguntou assim, sempre que tiver a mesma velocidade linear, a angular é diferente? Sim. E sempre que tiver a mesma velocidade angular, a linear é diferente. Né? Então, assim, ó, se VA é igual a VB, aí a gente pode afirmar que ômega B, deixa eu fazer na mesma sequência, que ômega A é diferente de ômega B. E se, não tem como tudo ser igual, né? A não ser que as polias sejam iguais, mas vamos considerar raios diferentes, tá? Vou colocar assim, ó, RA diferente de RB, tá? Primeira condição. E se ômega A é igual a ômega B, a velocidade de A vai ser diferente da velocidade de B.
tá? Considerando raios diferentes sempre. Tranquilo? Mais dúvidas? Como assim questão com gráfico, Gabriel? Aqui costuma ser mais questões de transmissão de movimento, esse tipo de coisa, tá? Um gráfico, você vai analisar de acordo com o que estiver te pedindo, mas geralmente a gente vai trabalhar com movimento circular uniforme, então a velocidade linear vai ser constante, a velocidade angular vai ser constante, e assim por diante. Tá bom? Vou mandar para vocês o PDF da atividade sim, tá? Lá no grupo. Ok? Um abraço para vocês, gente, então, tá? Amanhã a gente continua, vou colocar a votação do novo tema para vocês, e amanhã a gente continua com as aulas, se tudo der certo. Ok? Um abraço para vocês, muito obrigado pela presença.